Muito bom dia, uma ótima segunda-feira, uma excelente semana, mais uma que começa e uma semana importante para o Fluminense. Afinal de contas, quinta-feira é decisão, jogo valendo vaga direta nas oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Once Caldas. É dia da galera que pode chegar no Maracanã, chegar em peso para a gente fazer uma grande festa. O Fluminense vem de uma grande vitória no Clássico, então é para confirmar essa vaga, sem dúvida alguma, um passo importante para a gente avançar na Sul-Americana sem ter que passar por esse playoff e enfrentar outro time vindo da Copa Libertadores. E também jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, o último jogo, gente, o último jogo antes da parada para o Mundial de Clubes, por sinal, quinta-feira no Maracanã, o último jogo no Maraca, e depois o último jogo de fato no Brasileirão, e aí o papo vai ser Copa do Mundo de Clubes. Se você puder já chegar deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal, ativando as notificações, é muito importante, porque você não perde nenhuma notícia do Flu, como as que eu vou trazer a partir de agora. Primeiro, falando de Campeonato Brasileiro, Fluminense, a rodada ainda não acabou, a gente sabe disso, né? O Bragantino ainda vai jogar contra o Juventude e também tem Botafogo e Ceará, mas o Fluminense, de qualquer forma, vai fechar a 10ª rodada a 5 pontos do líder Palmeiras. Isso é espetacular, pensando aqui em desempenho pré-mundial. Está dentro da meta, uma meta batida que foi estabelecida lá atrás pela diretoria do Fluminense para ir para o Mundial com uma pontuação acima ali de 15 pontos. Tem 17. Antes era 19, 20, mas aí o jogo contra o Ceará, né, foi adiado. Então, com a vitória, o lado bom da vitória do rival ontem em cima do Palmeiras fora de casa é que mantém o Palmeiras ali com 22 pontos e aí deixa esse G4 mais embolado. O Bragantino pode chegar a 20 e empatar ali com o Cruzeiro, mas enfim, de qualquer forma é um cenário muito positivo para o Fluminense, pensando aqui no que poderia ser esse início de Brasileirão, com Copa do Brasil rolando, com Copa Sul-Americana rolando, um jogo atrás do outro, mudança de técnico, é sem dúvida alguma um início de Campeonato Brasileiro muito, muito bom, principalmente em termos de resultado do Fluminense. A gente vai atualizar o departamento médico do Flu agora, trazer algumas informações importantes, mas antes, só falar rapidinho da CBF, porque o novo presidente, não eleito, né? Chamado de eleição é uma piada, mas Samir Chald foi o presidente escolhido pelas federações para comandar a CBF, né? E é ele quem vai comandar a CBF a partir de agora, já como presidente, que inclusive vai receber Carlo Ancelotti, né? Carlo Ancelotti chegou ontem à noite no Rio de Janeiro, já recebeu a essa altura do campeonato para fazer a sua primeira convocação pela seleção brasileira. Realmente está acontecendo. Isso aí, confesso que me empolga um pouco, tá? Carlo Ancelotti comandando a seleção brasileira, confesso que me deixa um pouco empolgado para ver o que vai acontecer. Mas enfim, o Chald foi eleito presidente da CBF num processo que ficou marcado por uma divisão. Ele não conseguiu unanimidade, como foi com o Edinaldo na época, diz essa matéria aqui do GE. Foram 103 pontos de um total de 141 possíveis. Ao todo, estiveram presentes 26 federações e 20 clubes, o que daria 108 pontos, pois votos de federação tem peso 3, de clubes da Série A, 2 e da Série B, 1. Um sistema eleitoral bem democrático da CBF, né? E aí tem os vice-presidentes que foram eleitos, e aqui essa matéria fala que parte dos clubes que tinham declarado apoio a Reinaldo Carneiro Bastos há uma semana boicotou o processo e dispensou, inclusive, a possibilidade de voto online, que foi proposta pela comissão eleitoral em dia de rodada de Campeonato Brasileiro. O Fluminense foi um dos clubes que boicotou a eleição de Samir Chald. O Fluminense não enviou o representante à CBF. Cruzeiro, Operário e Santos furaram o boicote. Bragantino e Ferroviária disseram que viriam e não compareceram, que está a lista dos clubes presentes na CBF. Então o Fluminense realmente marcando uma posição ali de oposição, não exatamente ao Samir Chald, mas a como tudo foi feito na CBF, a todo esse processo que levou o Samir Chald, presidente até então da Federação Roraimense de Futebol, ao poder na CBF. E ele deu uma declaração, talvez a que chamou mais a atenção nesse primeiro momento, sobre a readequação do calendário do futebol brasileiro, algo que a gente vem cobrando muito, e a redução dos campeonatos estaduais. Vamos ver o que ele disse. Nossa prioridade inicial é a adequação do calendário do futebol brasileiro. É compromisso dessa gestão implementar imediatamente mudanças significativas no calendário das competições,
assumo o compromisso de promover, entre outras medidas, a reorganização dos campeonatos estaduais para um calendário de, no máximo, 11 datas. Sem comprometimento da qualidade e da sustentabilidade financeira dessas competições. Que fique claro, essa reorganização do calendário é necessária, mas não significa uma desvalorização dos campeonatos estaduais. Entendemos que são os estaduais que movimentam economias locais, mantêm viva a tradição de futebol nos 4 cantos do país e fortalecem o sentimento de pertencimento entre torcedores e seus times do coração. Eles são, em muitos casos, a única oportunidade de visibilidade para centenas de atletas, técnicos e profissionais do esporte. Nossa ideia é que essa reorganização do calendário seja acompanhada de outras medidas de valorização dos campeonatos estaduais. Valorizar os estaduais é valorizar o futebol como um todo. Bom, ele está defendendo aí um campeonato estadual, aí os estaduais com no máximo 11 datas, e eu não sou a favor do fim dos estaduais, eu acho que eles têm que ser remodelados. Isso para mim é muito evidente, é muito claro. Para ontem, e essa medida já valeria a partir do ano que vem. Então essa é uma promessa de campanha do Samir Schaudt, uma das coisas em que nos últimos anos mais a gente vem cobrando a CBF, tem muitos temas importantíssimos a serem debatidos. Enfim, a decisão ela já está tomada, não há o que fazer, o futebol brasileiro é isso, a CBF é uma politicagem pura, a gente vê o ministro do STF se intrometendo e praticamente mandando no que acontece na CBF. Essa aproximação extrema da Leila Pereira com o novo presidente da CBF, por exemplo, isso não é algo por acaso, nada é por acaso nesse xadrez, nessa política, tem coisa grande aí por trás disso, porque esse apoio fortíssimo da Leila, você pode ter certeza que nada disso é de graça. Mas é um mundo que a gente não tem acesso de fato, né? A gente não sabe realmente o que está acontecendo. Só quem está ali dentro do sistema é que sabe. Então, partindo desse princípio, para o que nos afeta, eu espero que realmente seja uma mudança que venha trazer melhorias, de alguma forma. É difícil acreditar nisso? Muito difícil. É praticamente uma ilusão. Mas eu espero que possa surtir um efeito positivo, que Samir Schaudt venha com uma mentalidade diferente, que venha trazer coisas novas, que venha melhorar, que realmente ajude essa liga a sair do papel, para que o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro saia do controle da CBF. Eu espero que isso ocorra, de verdade. Se é para ter algum tipo de otimismo, eu acho que é isso. Se vai mudar alguma coisa, se vai melhorar alguma coisa, se só vai mudar o presidente e nada mais, se o sistema vai continuar o mesmo, a gente não sabe. Mas é isso. Agora temos um novo presidente na CBF. Ser mais incompetente que o Reginaldo Rodrigues é uma missão assim, extremamente árdua. Que é um dos piores presidentes que já passaram na história da CBF, mas de longe. Tá? De longe. Então eu acho que é improvável que o Samir Schaudt seja pior. Porque tem que fazer muito esforço. Então a partir disso eu espero que a gente tenha processos mais claros e que a CBF possa ter o mínimo de competência que não vinha tendo já há muito tempo para resolver coisas básicas, como por exemplo tabela de campeonato, datas de jogos. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Pessoal, chamando para vocês aproveitarem mais uma vez, olha só, desconto em dobro lá na Golcase, utilizando o cupom JORNADA, tá? Tô lembrando porque daqui a pouco vai acabar esse desconto e você vai perder. Tem toda a linha da camisa número 2 do Fluminense lá para você aproveitar. Copos, garrafas, capinha de celular, capinha você compra uma, leva duas para casa, dá para presentear todo mundo. Olha essa capinha, cara, que espetacular, sério. Ficou muito maneiro isso aqui. R$ 59,90, isso aqui não existe, gente. Compra uma, leva dois para casa, R$ 59,90 capinha de celular. Pô, vários modelos de garrafinha. Olha só. Copinho térmico, são essenciais. Como que eu tenho aqui, por exemplo, tá sempre aqui me acompanhando. Cara, vai lá. E tem as linhas que já estão lá já há muito tempo. Tem o 100º gol de Germancano. Cara, são muitas. E é uma variedade de produtos assim absurda. E melhor, né? A qualidade, o custo-benefício da Golcase
é simplesmente espetacular. Então você utiliza o cupom JORNADA e você vai ter o desconto em dobro, mais do que você já está acostumado. O link está aqui embaixo, só clicar, não esquecer de usar o cupom e aproveitar para, se não comprar para você, para presentear alguém. Bom, vamos atualizar o departamento médico do Fluminense? Bora, porque temos notícias boas notícias para a gente falar, principalmente pensando na Copa do Mundo de Clubes. Facundo Bernal está se recuperando e os médicos disseram para ele que ele estará à disposição para o Mundial. Isso é um tanto quanto surpreendente, porque a gente não esperava contar com o Bernal, porque ele teve uma lesão mais grave. Sinceramente, não esperava por isso, mas, segundo ele, uma entrevista que ele concedeu numa rádio uruguaia, é de que ele estará sim à disposição para o Mundial. Vou trazer essa entrevista aqui para vocês. Antes, só atualizando aqui a situação de Canóbio, que já está dando voltas em torno do gramado, começando ali a fazer uma transição depois de passar pela cirurgia, que ele teve uma fratura ali no arco zigomático, então tá tendo que se recuperar. E não é uma coisa tão simples assim, mas ele já está em campo dando voltas em torno do gramado. O Gabriel Amaral já tinha recebido essa informação ontem, a gente estava com essa informação, então ele está evoluindo bem e a tendência também é de que ele esteja à disposição para o Mundial. Não dá para cravar ainda exatamente quando ele vai voltar a treinar sem limitações, ele vai usar uma máscara, de proteção, não tem muito o que fazer, vai ter que usar essa máscara. Máscara que a gente já viu alguns jogadores aí utilizando no futebol, após fraturas parecidas. Renato Augusto, por exemplo, utilizou durante muito tempo no Corinthians. Tomara que ele possa se recuperar o quanto antes, porque é uma opção de elenco. Quanto menos opções você tem, evidentemente, pior é para o treinador. E Germancano, claro. Germancano já começou a dar voltas em torno do gramado, ou seja, fazer alguns trabalhos em campo. Não sei dizer se já nessa semana ele consegue fazer trabalhos com bola, eu vou tentar apurar isso para vocês, mas a recuperação dele também está muito boa. E existe uma expectativa bem positiva para que ele chegue em boas condições para a estreia do Fluminense contra o Borussia Dortmund no Mundial de Clubes. Tá? Se já vai chegar para ser titular, já bem, vamos com calma. Tem essa reta final, essa semana agora com jogos, depois data FIFA, preparação, viagem para os Estados Unidos. Então vai ter um tempo ali bom de recuperação, mas é um cenário bem mais positivo do que a gente tinha até então em relação ao aproveitamento desses jogadores. Então tomara que eles possam voltar, principalmente o Germancano possa voltar muito bem para que, enfim, ele esteja em boas condições físicas. Eu vou trazer essa entrevista que foi concedida pelo Bernal a uma rádio uruguaia, falando sobre como está o momento dele, o futebol brasileiro, né, como que ele está enxergando essa passagem aqui pelo Fluminense, o que ele está vivendo aqui, e falou também sobre essa lesão. Bora ver o que disse aí o Bernal. Yo me acuerdo cuando yo era más chico, siempre Brasil era una liga atractiva, pero no tenía el brillo que tiene hoy. Hoy se ha transformado claramente, contando las de Europa, el Brasileirao se ha convertido en una de las 4, 5, 6 mejores ligas del mundo. ¿Cómo es para un uruguayo jugar en el Brasileirao? No, la verdad que es una de las competencias más difíciles de este mundo. Creo que hay mucha dinámica, tenés que jugar cada 3 días, tenés que estar bien preparado física y mentalmente, así que no, la verdad que la llevo bien, la llevo notable y ahora esperando el Mundial del Club. Claro, ¿qué te parece? Para un uruguayo tener la chance de estar en el Mundial de Clubes es una locura. Aparte, la primera edición con este formato, juegan los equipos más salados del mundo. Me parece que me imagino que debes estar apuntando a llegar ahí con todo. Sí, claro. No, y ahora que justo me ha pasado esto, estaba con la cabeza a mil, viste, que claro, llegaba, que no llegaba, pero por suerte hicimos una buena recuperación. Muy bien, me han hablado los médicos y me dijeron que llevo notable, así que fue un respiro y la verdad no lo podía creer. Facundo, hablando un poco de esto que te decía Oscar, ¿no? De que estás en el Brasileirao, que es una de las mejores ligas del mundo. Estaba repasando ahí un poco el plantel de Fluminense. Por ejemplo, compartís plantel con Thiago Silva. O sea, te pregunto por los que hay en tu equipo, pero también, ¿qué jugador te cruzaste ahí en partidos que digas, estoy enfrentando a este monstruo? No, la verdad que no puedo contarlo con los dedos de la mano, la verdad. Pero claro, hay de todo tipo, ¿no? Tenés Neymar, Felipe Coutinho, la verdad una locura, David Luiz, no, como es te puedo tirar imponente. nombres. Y mismo compartiendo
Conmigo tuve en su momento Marcelo, Felipe Melo, Ganso, Thiago Silva, que estaba con nosotros, Ganso también. Ni hablar. Escuchá, pará. Y cuando llegás ahí a un vestuario a entrenar con esos monstruos, porque me imagino que, no sé, llegarás medio tímido, ¿cómo son? ¿Cuál de ellos te rompió el hielo así, te integró más? No, cuando recién había llegado, Marcelo me dio una bienvenida buenísima ya, viste, como en cualquier equipo, una pasarela, hay unos chistes Y ya y te está. integran rápido al equipo. No, unos fenómenos, la verdad que eso, Thiago también. Él es más tranquilo, más serio, el capitán, viste, más tranquilo, Claro. pero bien, yo tuve una charla con él cuando recién llegué y la verdad de bien. A ver, sos un pibe que vive en Río de Janeiro. Nada, ¿qué es lo lindo, qué es lo feo que tiene Río de Janeiro para vivir? Porque uno va una semana, es una cosa. Vos vivís. No, la verdad que con los partidos, viste, muy exigentes son los partidos, son cada 3 días y como te digo, no hay mucho para hacer tampoco, en un momento libre sí, pero hay mucho viaje acá, ¿me entendés? Claro. Hay mucho viaje, en una semana capaz que estaba viajando 2 veces, Claro. 2 veces a la semana, que Copa Brasil, nosotros estamos en 4 competencias, Brasileirao, Copa Brasil, Sudamericana y ahora en el Mundial de Clubes. A ver, sí, ¿ibas a decir algo más? No. Y viste que a nivel mundial el fla-flu o flu-fla es una cuestión que te pasa por arriba. ¿Cómo es vivirlo desde adentro? Digo, vos como jugador del Fluminense, ¿cómo es un clásico de ese tipo? Me tocó, gracias a Dios me tocó vivirlo así, jugando. El año pasado mismo fue mi primer clásico, muy bien, no podía creer la cancha, eran locales ellos, estaba, la verdad, explotaba el Maracaná. Y no podía creer mi primer clásico y justo lo ganamos. Claro. Tremendo. No, una locura. Aparte del otro día tenemos a De Arrascaeta, muchacho. Sí, sí, sí. Pará, Hizo la vida imposible. claro, y sí, me imagino. Y hay algún punto de comparación con un Peñarol Nacional Peñarol? ¿O es algo muy distinto? Digo, en cómo se vive con las dos hinchadas, que son dos hinchadas muy, muy, muy importantes. No, sí, diferencia creo que no hay mucha. Creo que Peñarol Nacional lo vive más como un clásico, más de guerra, más de hoy me lo llevo yo y esto es mío, ¿me entendés? Claro, claro. Creo que el uruguayo lo vive más eso. Por eso yo los días que juego clásico acá, porque acá hay demás está Vasco y Botafogo, ¿me entendés? Sí. Y eso para nosotros es un clásico también, Claro. ¿me entendés? Sí, Y, sí. y un clásico es un clásico, ustedes saben cómo es. No, totalmente. Y pará, y también se viven, ahí me nombraste todos los equipos cariocas que son clásicos, pero por ejemplo, cuando hay partidos contra los de San Pablo, partidos contra los de, no sé, Belo Horizonte, también se viven como un clásico, porque hay equipos grandes en todos lados. Y sí, yo te digo, la competencia acá es muy grande, es muy grande. Cualquier equipo te hace una competencia abismal, ¿me entendés? Por eso no puedes rebajarte ni un minuto porque siempre va a estar complicado. Por eso le jugamos igual, el 100% a todos los partidos, ¿me entendés? Claro. Hay un equipo con grandísimo nivel acá. Facu, que un volante central vaya a jugar a Brasil ya describe qué tipo de volante central sos vos respecto a la técnica y al buen pie. Pero con respecto al Facundo Bernal que se fue de Defensor Sporting y el que está jugando ahora en Fluminense, ¿qué cambios tuvo que hacer? No, la verdad que sí, unos cambios también en la alimentación, en la recuperación, en descansar también, ¿me entendés? Antes en Uruguay podría hacer cosas que acá no se puede porque no te da el físico para estar cada 3 días jugando 65 o 90 minutos al mango y es una responsabilidad muy grande. Bom, bacana essa entrevista aí do Bernal, replicada aí pelo canal Futebol Brasileiro, que é um canal que acaba pegando muitas coisas da mídia sul-americana em geral. Eu acabei não conseguindo, tentei localizar aqui a rádio que fez a entrevista. Infelizmente eu não consegui localizar o nome para acreditar aqui devidamente. Mas uma entrevista legal do Bernal, ele falando... Quando ele chega ao Fluminense, ele também dá uma entrevista para algum veículo e fala dessa questão de jogar um dia após o outro, a cada 3 dias, que a preparação aqui é muito mais forte, exige muito mais dos jogadores. Então, para eles, realmente é um desafio muito grande.
e ele falou sobre essa possível recuperação. Bom, tomara que aconteça da melhor forma possível, mas nada disso, nenhuma dessas notícias anula o fato de que o Fluminense vai precisar contratar. Não só pensando no Mundial de Clubes, mas também na sequência da temporada. Vamos ver o que acontece ao longo desta semana, que certamente vai ser muito importante nesse sentido. É isso, galera. Deixa aí seu like, se inscreva no canal. A gente volta ao longo do dia, como sempre, com muito mais notícias do Flu por aqui no canal do Lessa. Um abraço.